Hoje eu resolvi falar sobre medo, né? Esses dias eu fiz algumas perguntas no Instagram, pedi para as pessoas fazerem perguntas, né? E muitas me procuraram para saber sobre a questão da ansiedade, do medo. Era também para saber, eu coloquei lá à disposição o tema RH, psicologia e diaconia, né? E aí algumas pessoas fizeram algumas perguntas relacionadas a isso, né? Nessas épocas aí de pandemia. E aí eu pensei, assim, já que nós falamos da última vez sobre nos acalmarmos, né? Controlar os nossos ânimos. Eu pensei em falar hoje sobre o medo. Antes de começar a falar sobre o medo, a gente precisa entender que o medo não é uma coisa assim, uma emoção patológica, né? Que seja um problema pra gente, né? O medo, às vezes, ele nos ajuda, para falar a verdade, em muitos aspectos. Por exemplo, se você precisa fazer alguma coisa em algum lugar e esse lugar é escuro, é deserto, aí esse medo ele acaba nos ajudando a ter mais cautela e não ir nesse lugar sozinho, né? Sozinho ou sozinha. Exatamente porque existe perigo iminente ali. E é verdadeiro o perigo. Então a gente precisa realmente ter zelo. E o medo nos ajuda a ter zelo em relação a isso. Essa emoção, ela não é patológica e ela é característica natural do ser humano e até mesmo de animais superiores, né? A gente sabe, tipo, se você assistir esses programas que falam sobre animais, tem vários aspectos que falam sobre o medo, né? E eles se preocupam com isso e agem conforme os instintos deles naturais e uma das características é que eles têm essa emoção aí, o medo, que é uma característica natural. E trata-se de um estado assim progressivo, né? O medo. Ele está relacionado à insegurança, alguma angústia, alguma coisa que está acontecendo e que você não tem como controlar e por isso que acaba que você sente o medo. Em épocas como pandemia, né? Algo que a gente não tem controle, a gente nem conhece muito. Aliás, a gente vê muito assunto sobre isso, mas a gente não enxerga ainda um final infelizmente, né? Falando cientificamente, a gente ainda não enxerga aí um norte e isso preocupa mais ainda. E por isso que a gente acaba sentindo medo e isso é natural, é a emoção realmente que acontece, né? Alguns autores dividem esse medo em 6 fases, né? Primeiro, primeira fase é a prudência, né, que foi o exemplo, por exemplo, que eu dei de você ir num lugar sozinho e tá escuro, ser deserto, e ser um lugar perigoso, ali é zona vermelha, e aí você não pode ir. Então é prudência. A cautela. Por exemplo, agora a gente é importante a gente ter esse medo, por exemplo, porque se a gente não tem cautela, a gente sai por aí fazendo o que quer, né? E aí tem esse vírus aí solto, né? Como muitos outros vírus soltos. Mas como esse a gente não está tendo muito controle, então, e tem muitas notícias, a gente acaba desconfiando de muita coisa, a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade. Tem que procurar também informações seguras, né? Esquecer esse negócio de fake news. Sempre que alguém te mandar algum áudio, algum vídeo, assim, tentar ver de onde é a fonte, né, desse vídeo. E aí a cautela, ela nos ajuda, por exemplo, em respeitar, né, as ordens, em respeitar os procedimentos, por mais que para algumas pessoas que tiveram o Covid-19 não tenha tido tantos sintomas assim graves, mas outras pessoas tiveram e vieram até a falecer. Então, quando você sai, a cautela nos ajuda, o medo nos ajuda nisso, a ter cautela. Ah, eu vou sair com a minha máscara, eu vou me proteger, eu vou usar álcool em gel, mesmo quando chegar em casa, eu vou ter cuidado se estiver fora, para lavar roupa, lavar as máscaras e tal, fazer os procedimentos corretos, isso é cautela. Se eu não tivesse medo, tipo, por exemplo, as crianças eu vejo aqui elas brincando tal naturalmente e tal, então se os pais não tiverem cuidado, elas abraçam, elas beijam e tal, e não pode nesse momento. Então, elas não têm ainda isso, né? Esse medinho aí que a gente tem para ter essa cautela. Então, cautela é uma coisa importante e eu concordo com o autor que fala sobre a cautela. A outra coisa é o alarme, né? Quando a gente. Esse alarme é mais na questão de você se preocupar com o outro, né? Se você tem alguma coisa que você sabe e que sabe que vai prejudicar, por exemplo, agora a nação, né? Nação, mundo. É, o médico que falou sobre a questão do Covid, ele fez o alarme, né? Ele
estava com medo, ele sabia que tipo era algo grave, então ele foi comunicar para todas as pessoas. Então, pelo medo, ele fez o alarme. E era um médico, né? Então, o médico às vezes tem mais controle emocional nesse sentido do que a gente. Um controle, digo, científico, né? Nesse sentido do que a gente. E ele, como eles passam por esse tipo de situação o tempo todo, então eles têm mais controle sobre isso. Então, ele fez o alarme por medo. A ansiedade, que já chega num nível preocupante, né? A prudência, a cautela, o alarme, ele nos ajuda a nos cuidar, certo? A ansiedade, ela já pode evoluir para um problema mais grave, como por exemplo o pânico. Quando você se preocupa demais com algo, quando você se preocupa demais com o futuro, se preocupa demais com o que vai acontecer, daqui a pouco você está vivendo para isso e daqui a pouco você pode também ter crises de pânico. E tem o pânico e tem o terror, né? O pânico é o medo intenso, né? Muito intenso, e o terror é o medo intensíssimo. Por quê? O terror, por exemplo, pode ser o que está acontecendo agora. As pessoas têm falado tanto, que as pessoas estão aterrorizadas em casa. E é desnecessário isso. Porque isso só faz adoecer a pessoa e provavelmente ter problemas futuros, baixar a imunidade, um monte de coisa. Tem as fobias, né? Que as fobias não vêm ao caso. Fobia, na verdade, é um medo desproporcional, né? Por exemplo, eu tenho medo de barata, pânico de barata, fobia de barata, que é pequenininha que eu consigo matar. É desproporcional, mas tem pessoas que têm essa fobia. E aí já é um caso de tratamento, né? A fobia. Agora, por exemplo, a agorafobia, que é o medo das aglomerações. Agora a gente tem medo um pouco das aglomerações, né? Mas esse agorafobia também é um medo desproporcional, como se algo fosse acontecer muito ruim, tipo, tivesse sensação de morte iminente, e não é o caso, né? A não ser que tivesse uma briga, uma guerra no meio dessa aglomeração. Mas, por exemplo, se você está no estádio assistindo um jogo, não vai acontecer nada com você. Claustrofobia também, que é medo de ficar preso e ir para um lugar tipo, fechado e ter medo de ficar preso, também é um medo desproporcional. Isso é a fobia. E tem o pânico, né, que é o medo intenso, né, de medo de morte mesmo, né, e sensação de morte, que é o caso do que pode estar acontecendo hoje, devido à nossa ansiedade, devido ao estresse, do distanciamento social. Eu diria que não é nem distanciamento social porque a gente consegue se comunicar, né? Então isso continua sendo um relacionamento, por mais que seja online, por mais que seja pela internet, ligando, fazendo conferência de vídeo, mas continua sendo um relacionamento social. Então, distanciamento social é só em questão de corpos, né? Até lembrei da música da Lady Gaga, ou da Paula Fernandes, que ela fez, e que ela dizia juntos e Shallow Now, né? Então, parece que agora fez sentido isso. Nós estamos juntos e separados. Então, o pânico pode ser o caso, o que está acontecendo agora. Crises agudas de ansiedade são geralmente acompanhadas de ataques de pânico. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a ansiedade. Nesse momento, a nossa maior preocupação é com a nossa ansiedade. Nós nos preocuparmos com as dívidas que estão chegando, com os boletos, né, que não pararam. Né? Tudo está fechado, mas os boletos continuam chegando. Com a saúde, com a saúde do país. A nossa preocupação, por exemplo, se a gente ficar doente e tiver que procurar o hospital, como que vai ser? Então, todas essas. Se, por exemplo, um parente nosso, um familiar nosso, um amigo nosso adoecer, como que vai ser? Como que a gente está preparado para isso? Nós não estamos. O fato é esse, nós não estamos preparados. Né? Para qualquer tipo de situação adversa como essa, que a gente nunca viu, a gente não está preparado. Então, se a gente não tiver cuidado com a nossa ansiedade, provavelmente a gente vai ter crises de pânico também. E não é o que a gente quer. Ó, porque assim, a crise de ansiedade, ela tem alguns sintomas parecidos até com sintomas de problemas respiratórios, né? Ela começa com uma dorzinha de cabeça. Na verdade, ela fica tão leve assim que parece que está voando assim a cabeça. Nossos dedos, eles ficam meio que dormentes. Acontece formigamento na boca, nos lábios.
a sensação de formigamento. E quando você tem crise de ansiedade alinhar, acompanhado de ataque de pânico, aí tem outras coisas ainda. Tem, por exemplo, ataque cardíaco, a dor no peito forte ou um desconforto na hora de respirar, cansaço, náuseas. Então, muitos sintomas assim que se você não tiver controle, né, se você começar a ter esse tipo de situação, você pode até piorar. Né? Piorar mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Então, você precisa ter o controle disso. E o que, que a gente pode fazer para estar melhorando, né? Não vou dizer que é uma receita, porque não é, né? Aliás, não tem ninguém bom para isso que não possa passar por ansiedade ou por medo. Não tem, porque a gente vive realmente num momento de incertezas. E eu queria dizer que a nossa confiança é em Deus, né? Nós precisamos confiar no Senhor. Como cristãos que somos, né, nós sabemos que Deus dá, Deus provê tudo, Deus faz o que Ele quer, né, e nós precisamos realmente esperar nele. Mas eu posso também dar umas dicas aqui para a gente trabalhar a questão do medo, né? E essas dicas, na verdade, muitas pessoas conhecem, né? Porque são técnicas de relaxamento, não tem nem algo assim grande que eu vou falar, mas que precisa estar sempre precisa estar sempre sendo comunicado para a gente não esquecer que isso é bom para o nosso corpo, para a nossa mente. A meditação, né? Nós temos a meditação na palavra, nós precisamos fazer esses devocionais ajudam muito, e é um momento de meditação. Enquanto que muitos meditam para se esvaziar, né? A gente medita para se encher do amor de Deus, se encher da palavra de Deus. Então, enquanto outros tipo fazem aquelas meditações que elas tentam tirar tudo dentro deles, a gente coloca dentro de nós, né? Então, a meditação na palavra de Deus é importante. Exercícios, atividades físicas. Os médicos recomendam que você faça pelo menos 30 minutos diários. Mas se você não consegue fazer os 30, faça pelo menos 15, vai começando devagar, ok? 10, 15, 20 minutos mais faça. Se você não consegue correr 10 quilômetros, consegue correr 5, então corra 5, ok? Não vamos deixar de fazer porque a gente não consegue. Tire um tempo para você. Às vezes, nesse momento que a gente está em casa, a gente acaba fazendo um monte de atividade, ficando ocupado o tempo inteiro para não pensar, para não pensar nisso, para não pensar naquilo, para não pensar no trabalho, para não pensar se eu vou sair, se eu não vou sair da empresa. Então, a gente fica se ocupando e em constante atividade, sendo ativista o tempo inteiro, mas você precisa tirar um tempo para si mesmo. O que eu tenho feito, né? Eu gosto muito de maquiagem, né? Apesar de eu não gostar de me maquiar sempre, mas eu gosto muito de maquiagem, eu gosto muito de limpeza de rosto e tudo. Então isso tem sido uma terapia para mim. De manhã eu passo um tempão assim, já que eu tô em casa, eu passo um tempão tipo fazendo a limpeza do rosto, massagem na bochecha que é grande. Então eu fico fazendo massagens e tal e tendo esse tempo para isso. Outra coisa que eu faço também é ler um livro, né? Ler um livro assim, um romance, alguma coisa assim para relaxar, né? Tirar esse tempo para mim mesmo. No momento a gente não pode sair com os amigos, né? Mas a gente pode criar um grupo para conversar com eles. Cria um grupinho tal, sobre outros assuntos aleatórios, ver como é que foi o seu dia e tal. Então, só ter esse momento aí para contar história, contar piada, conversar, falar sobre coisas alegres. Não ser um momento sério, mas ser um momento descontraído. Ter esse momento é importante. Como eu falei, a gente está em distanciamento social, mas só de corpos, né? Porque, na verdade, a gente continua se relacionando. Não é um distanciamento social, né? Tipo, que você não consegue conversar com ninguém, está isolado. A gente consegue ainda conversar com as pessoas. Comer bem, e comer bem não significa comer demais, né? Comer muito. Na verdade, comer bem é comer o que é necessário, né? Os nutrientes que são necessários. Se você se sente ansioso, né, com medo, tá estressado, é ideal você não tomar muito, não comer muito ou se alimentar muito de produtos que tenham cafeína, açúcar, muito açúcar.
reduzir, né? É importante. Outra coisa também que você pode estar, substituindo, em vez de você estar se alimentando muito do café e tal, porque o café sabe que ele, na verdade, ele ativa muitas coisas, deixa você muito ativo e isso não é bom para a ansiedade. E uma coisa que você pode estar comendo é alimentos que contenham milho, que contém o zinco, que é o feijão preto, a vitamina C, a laranja, né? Esses produtos que a gente conhece que tem vitamina C, vitamina B, né? A B5, se eu não me engano, que são os ovos, você pode comer bastante, o ovo é muito bom. Acho que todo mundo gosta de ovo. Deixa eu ver o que mais, o brócolis, também é importante, o frango, né? O pessoal que pode comprar salmão, compra salmão também, que é bom, os peixes, né? Então são alimentos nutritivos e que ajudam a gente a trabalhar essa questão do estresse, da ansiedade e de todas as emoções. Se você tem alguém aí para fazer uma massagem, também é bom, tá bom? Esqueci de falar isso, massagem é importante, a massagem ela ajuda a relaxar. Você mesmo pode fazer em você mesmo, né? Nas pernas e tal, passar um hidratante na testa. Né? Então, você pode até pesquisar na internet tipos de relaxamento, né? Que a gente pode fazer em casa. Massagem no pé, massagem nas mãos, isso ajuda a relaxar. E a gente também não pode esquecer que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Se o medo nos paralisar, a gente não consegue fazer, não consegue continuar, né? Não consegue prosseguir. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? O pessoal da saúde faz a sua parte, sendo linha de frente, cuidando dos doentes. Nós precisamos fazer a nossa parte, cuidando daqueles que precisam, né? Sabemos que muitas pessoas nesse momento estão precisando de alimento espiritual, alimento emocional e também o alimento mesmo, né? O alimento físico. Então, se você pode ajudar, se dispõe a ajudar um irmão, né? Aquele que estiver precisando. Não esquece também que, às vezes, a gente pensa assim, ai, poxa, mas eu tenho tão pouquinho para ajudar, mas esse pouquinho para aquela pessoa pode ser muito, né? E isso seja em todos os sentidos, seja no alimento físico, seja no alimento espiritual, seja no alimento emocional. Talvez essa pessoa precise só de uma palavra de alguém que esteja ouvindo. Então, a gente não pode, enquanto cristão, deixar o nosso medo nos paralisar. Vamos continuar, né? Continuar confiante em Deus. Não esquecer do amor de Deus por nós, né? Da misericórdia infinita que Ele tem por nós, né? Que Ele tem em nós. E aí eu até separei um versículo aqui, que é 1 João 4,18, que diz assim, né? Sobre o amor. Eu vou começar a ler desde o 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não deixe o medo te causar tormento, né? Deixe o amor de Deus tomar conta do seu ser, da sua vida, para que a gente não tema, né? Não tenha medo disso que está acontecendo. Nosso temor é só no Senhor, que a gente possa não sentir medo, mas sentir o amor de Deus por nós. E se você está passando por alguma situação assim difícil mesmo, né, que você não está conseguindo controlar seu medo, não esqueça que nós temos profissionais para isso, né? São os psicólogos. E uma notícia legal é que a IPI, nossa IPI nacional, ela tem atendimento voluntário, né? Eu vou colocar o link aqui embaixo. E aí você pode estar acessando esse link para pedir o atendimento online, ok? Então, se você está precisando, não deixe de procurar ajuda, tá bom? Não se sinta envergonhado. Como eu falei, não tem bom. Todo mundo pode estar passando por isso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus
suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, oh, teu amor que